Oração por proteção espiritual. Obrigado, Senhor, pela Tua Palavra. Pela Tua Palavra no Salmo 33, versículo 20, que diz: a nossa esperança está no Senhor. Ele é nosso auxílio e nossa proteção. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos protege. Nesse momento, Pai, no nome de Jesus, nós pedimos a Tua proteção sobre nós, sobre a nossa família. Nós pedimos, Senhor, a Tua proteção, em nome de Jesus, sobre a nossa família. Cada membro da nossa família, protege, Senhor, cobre com Teu sangue. Nós pedimos, Senhor, a Tua proteção sobre a nossa saúde, a saúde dos nossos. Cubra-nos, Jesus, com Teu sangue para que o mal não nos atinja. Nós pedimos, Senhor, a Tua proteção sobre os nossos bens. Nós selamos os nossos bens no Teu sangue poderoso, Senhor, pelo poder do Teu nome, Jesus. Nós pedimos a Tua proteção, Senhor, sobre os nossos bens, guarda-os da inveja, do ataque, dos roubos, dos perigos. Nós pedimos, Senhor, a Tua proteção sobre os nossos trabalhos, o caminho que a gente toma para ir para o trabalho, sobre o trabalho que a gente realiza. Cobre com Teu sangue o nosso trabalho, cobre com Teu sangue o ambiente de trabalho, ou se trabalhamos em casa, a execução desse trabalho. Cubra com Teu sangue, Senhor, protege as nossas emoções contra as feridas, as investidas do mal. Protege-nos, Senhor, das nossas fraquezas, das nossas más inclinações. Protege-nos, Senhor, das línguas caluniadoras, daqueles que falam mal, levantam falso testemunho. Protege-nos, Senhor, das pessoas invejosas, ciumentas, mal intencionadas, Jesus. Protege-nos daqueles que querem nos levar para o mal, para o pecado, que tramam ciladas contra nós, daqueles que querem nos trair. Protege-nos das falsas amizades, dos golpes. Protege, Senhor, a nossa vida financeira, nosso trabalho, nossas finanças. Protege nossos projetos e sonhos. Protege, Senhor, a nossa mente, os nossos pensamentos. Cubra com Teu sangue, Senhor Jesus, a nossa mente e os nossos pensamentos, para que o mal não atinja o nosso pensar, nosso cérebro. Cubra com a nossa mente, Senhor. Cubra, aliás, a nossa mente com Teu sangue. Cubra, Senhor, com Teu sangue os nossos ouvidos, para que as sugestões do mal, da tentação, não entrem pelos nossos ouvidos. Protege os nossos ouvidos, protege a nossa mente, cubra a nossa mente e nossos ouvidos com Teu sangue, Jesus, em Teu nome. Protege, Jesus, os nossos olhos, para que a impureza, o pecado, o mal não adentrem pelo nosso olhar. Protege, Senhor, sela no Teu sangue, Jesus, a nossa boca, os nossos lábios. Protege a nossa boca para que o que é mal não saia da nossa boca, para que maldições, sacrilégios, palavras negativas não saiam da nossa boca. Protege-nos, Jesus, no repouso, no sono, durante a noite. Cubra-nos com Teu sangue. Protege-nos, Senhor, nas nossas horas de descanso. Protege-nos quando estivermos dirigindo, Senhor. Protege-nos, Senhor, quando estivermos distraídos, com as guardas baixas. Protege-nos quando nos sentirmos tentados. Seja nosso amigo, Senhor. Protege-nos quando nos sentirmos sós. Protege-nos, Senhor, quando estivermos nervosos. Protege-nos, Jesus, em Teu nome, quando estivermos preocupados, tristes.
Protege-nos quando estivermos nas trevas, seja a nossa luz. Protege-nos quando cairmos, Senhor, quando cometermos pecado, para que essas consequências não venham sobre nós. Protege-nos nos momentos que não nos sentirmos amados, nos momentos que a tentação bater forte. Protege-nos quando estivermos distantes do Senhor. Protege-nos na nossa pobreza, Senhor, material, espiritual, mas também protege-nos, Senhor, na riqueza, na abundância de bens. Protege-nos, Senhor, protege-nos contra toda a investida do inimigo que quer nos amedrontar. Nós temos autoridade em Teu nome, Jesus. Nenhum mal vai nos tocar. Nós temos autoridade em Teu nome e nós ordenamos agora, Jesus, que todo mal se afaste de nós. Nós temos autoridade em Teu nome, Jesus, sobre o mal, toda e qualquer espécie de mal. E nós ordenamos agora, eu ordeno em Teu nome, nós ordenamos, Jesus, agora em Teu nome, que todo mal nos deixe agora, a nós e aos nossos, em silêncio, que vá aos pés da Tua cruz, para que o Senhor o encaminhe. Nós ordenamos isso em Teu nome, Jesus. Protege-nos contra o medo, nós renunciamos o medo no nome de Jesus. Protege-nos, Senhor, protege a nossa alma, dá-nos proteção espiritual, Senhor. Protege a nossa alma, Jesus, contra o pecado que é a maior de todos os vírus, a maior de todas as doenças, a maior de todas as lepras que rouba a nossa salvação é o pecado. Protege-nos, Jesus, contra as investidas do inimigo, direta ou indiretas, sobre nós e os nossos. Protege-nos contra o pecado. Protege a nossa alma, Senhor, a nossa espiritualidade. Protege-nos, Jesus, em Teu nome do ocultismo, da depressão, da falta de fé, da desesperança, do desânimo. Protege-nos, Jesus, em Teu nome, de todo mal espiritual que fizeram contra nós, que seja quebrado agora em Teu nome, Jesus. Protege-nos em Teu nome da mentira, do relativismo, de uma vida sem fé, sem Deus. Protege-nos, Senhor, das ideologias. Protege a nossa família, Senhor, da ideologia de gênero. Protege a nossa família das mentiras desse mundo, desse tempo. Protege a nossa casa, Jesus. Ponha os Teus anjos agora, Jesus, na casa dessa pessoa que está rezando comigo. Põe os Teus anjos agora nesse ambiente de trabalho, Senhor, nesse carro, nessa casa. Põe agora os Teus anjos nesse lugar, Jesus, no qual essa oração está chegando. Põe, Jesus, os Teus santos anjos combatendo por nós contra o mal. Cubra com Teu sangue cada pessoa agora, Jesus, que ouve essa oração, que reza comigo. Cubra com Teu sangue esse ambiente no qual essa oração chega. Que todo mal, pelo poder do Teu nome, Jesus, seja expulso desse ambiente agora, no qual essa oração chega. Que esse mal seja expulso agora em Teu nome, Jesus, e vá aos pés da Tua cruz e nunca mais volte. Cubra com Teu sangue o ambiente, as pessoas nos quais essa oração chega, que ouvem essa oração, que rezam comigo. Esteja presente nessa casa, Jesus, nessa família. Eu invoco o Teu nome nesse lugar no qual chega essa oração agora, Jesus. Esteja presente. Expulsa todo o mal agora da vida dessa pessoa em Teu nome, Jesus. Converte essa pessoa. Batiza agora no Teu Espírito Santo, Jesus, esse filho e essa filha que reza comigo agora, Jesus. Que essa pessoa agora seja batizada no Teu Espírito nesse momento, Senhor Jesus. Essa pessoa agora que ouve, que reza comigo essa oração. Que ela tenha agora um encontro pessoal contigo, Jesus. Liberta essa pessoa que está no vício das drogas, enganada. Ela está achando que está fazendo certo, mas ela está sendo enganada pelo Teu inimigo, Senhor. Ela está perdendo a salvação, ela está se destruindo. Liberta agora em Teu nome, Jesus, essa pessoa desse espírito de drogadição, desse vício da droga. Liberta essa pessoa agora que está no adultério, não é essa a Tua vontade para a vida dela. Ela está se entregando aos desígnios, aos projetos do maligno e não do Senhor para a vida dela. Liberta essa pessoa do adultério em Teu nome, Jesus. Liberta essa pessoa dessa opção sexual errada. Liberta essa pessoa da impureza. Liberta essa pessoa, Senhor, do vício, da mentira.
Liberta essa pessoa da preguiça, do egoísmo, do orgulho, dessa cegueira espiritual. Que agora, Senhor, as escamas caiam dos olhos dessa pessoa. Que agora, Senhor, os olhos da alma dela se abram em Teu nome, Jesus. Que agora os ouvidos da alma dessa pessoa se abram em Teu nome, Jesus. Essa pessoa que há tanto tempo está vivendo essa mentira, liberta da mentira, faz ela enxergar, Jesus, em Teu nome. A mentira do adultério, a mentira da drogadição, do roubo, da desonestidade, da vida dupla, talvez até esse religioso, esse sacerdote, essa pessoa vivendo uma vida dupla, esse missionário, liberta agora em Teu nome, Jesus, do pecado que é o pior de todos os males e vícios e vírus. Liberta-nos da influência direta do inimigo, Senhor, sobre nós. Liberta-nos totalmente da ação do mal, Jesus, em Teu nome. Senhor, que no salão de beleza, no hospital, no açougue, no escritório, na casa onde essa oração chegar, Jesus, que a Tua presença se faça real agora nesse ambiente, em Teu nome, Jesus. Que os Teus anjos estejam agora nesse ambiente, em Teu nome, Jesus. Que a Virgem Maria interceda por cada um nesse ambiente agora, em Teu nome, Jesus. Que o Teu Espírito Santo batize agora, Jesus, eu Te imploro, cada pessoa que ouve essa oração. Que o Teu Espírito Santo vire agora essa pessoa de pernas para o ar, de cabeça para baixo, de pernas para o ar. Que o Teu Espírito agora batize essa pessoa, Senhor. Que o Teu Espírito agora converta essa pessoa, Jesus, o Teu Espírito Santo. Que o Teu Espírito Santo agora convença essa pessoa. Vem, Espírito Santo, e convença essa pessoa a respeito do pecado, da justiça, do juízo. Liberta da mentira que essa pessoa tem vivido há tanto tempo. Ela assumiu a mentira como verdade. Ela assumiu o errado como certo e está se enganando. Mas essa não é a vontade de Deus para a sua vida. Saia dessa relação errada hoje. Saia desse erro, dessa mentira hoje. Vem para a luz. Saia das trevas. Deus tem coisas lindas para a tua vida, mas só se você estiver na obediência a Ele, na vontade dEle, vivendo do jeito que Ele quer que você viva. Vem, Espírito Santo, ilumina, batiza, convence, proteja a nossa alma, Espírito Santo. Proteja o nosso coração das mentiras desse mundo sedutor. Quantas pessoas, por causa de séries que assistiram, vídeos na internet, desprezam o Senhor, o Evangelho, a Igreja. Liberta, Senhor, dessa lavagem cerebral, dessas ideologias demoníacas. Liberta essa pessoa de todo o véu da mentira, Senhor. Liberta essa pessoa que desistiu de viver. Enche-a com Teu Espírito. Levanta uma nova geração no Brasil, Jesus. De pessoas comprometidas contigo, Jesus. De pessoas que Te adoram, que jejuam, que oram, que evangelizam, que não tem vergonha de buscar a santidade, de largar a impureza. Levanta uma geração nova de pessoas santas que Te buscam. E derrama sobre nós agora, Senhor, sobre todos nós, a efusão do Teu Espírito Santo, Pai, no nome de Jesus. A efusão, o Pentecostes, que seja derramado agora sobre nós, Pai, no nome de Jesus. O novo Pentecostes, que seja derramado sobre nós, Pai, no nome de Jesus. Liberta essa pessoa do ocultismo, da influência desses espíritos malignos, no nome de Jesus. Liberta essa casa da discórdia, do ódio, da traição, da mágoa, da desconfiança. Liberta esse casal que está vivendo uma mentira, que tem se afastado um do outro, que tem vivido na vida dupla. Essa pessoa se sentindo carente, que ela busque preencher essa carência em Ti, não se entregando à mentira, não traindo o esposo, a esposa. Vem curar agora os corações, Espírito Santo, das pessoas que perderam entes queridos. Vem curar agora o coração, Espírito Santo, das pessoas que foram rejeitadas e traídas, daqueles que estão com perguntas sem respostas, mas por que aconteceu isso? Mas por que Deus não viu? Mas por que Deus permitiu? Cura esse coração agora, Espírito Santo. Consola essa mãe que chora a perda do filho, da filha, essa viúva, esse viúvo, esse órfão que perdeu o pai, a mãe, essa pessoa que perdeu a empresa, que faliu. Consola agora, Espírito Santo, no nome de Jesus. Levanta um novo exército, Espírito Santo. Eu rezo por essa pessoa que está pensando em suicídio. Liberta agora, Espírito Santo, no nome de Jesus, essa pessoa na droga, no roubo,
nessa facção criminosa, na prostituição. Liberta agora, Espírito Santo, no nome de Jesus. Essa pessoa que se entregou a todo o mal, se entregou ao satanismo, liberta agora, Espírito Santo, no nome de Jesus. Levanta uma nova geração, esse jovem que está se matando com a droga, liberta agora, Espírito Santo. Eu peço, liberta-nos de todo o mal que não nos deixa enxergar a verdade. Nós queremos ver a verdade, nós queremos sentir a verdade, nós queremos ouvir Deus falando dentro de nós, Espírito Santo. Retira tudo que obstrui o caminho para a voz de Deus em nós. E sela em nós, Espírito Santo, toda a proteção espiritual que o Senhor nos dá nesse momento. Vem, Espírito Santo, sela em nós, pelo poder do nome de Jesus, do sangue de Jesus, a proteção espiritual na nossa mente, nas nossas emoções, no nosso corpo, na nossa alma, na nossa família, na nossa vocação. Proteja-nos, Espírito Santo. Não deixa o mal roubar de nós aquilo que Deus nos deu. Não deixa o mal roubar de nós os dons que Deus nos deu. Não deixa o mal roubar de nós as bênçãos que Deus nos deu, Espírito Santo. Vem sobre nós, batiza-nos, encha-nos, sela em nós tudo o que o Senhor fez. E nós consagramos também a nossa vida, a nossa família, a nossa vocação, todo o nosso ser a Ti, Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe. Tu que, segundo Gênesis capítulo 3, versículo 15, esmagaste a cabeça da serpente. Esmaga a cabeça do inimigo na nossa vida, Maria, pela Tua intercessão. Cubra nós e a nossa família com o Teu manto, ó Santa Mãe de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós, que desça sobre vós, selando em vós, na vossa família, nos vossos bens, no ambiente no qual vós estáis, selando agora e para sempre a bênção e a presença do Senhor. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Filho, filha, eu convido você a não sair desse vídeo sem deixar sua curtida, seu joinha, seu like, sem se inscrever no canal. Inscreva-se aqui no canal. Ativa as notificações para você ser informada todas as vezes que entrar um conteúdo novo aqui. Tem muita coisa boa preparada com carinho para você nesse canal. Músicas, pregações, orações, conteúdos formativos, especiais. E não saia desse vídeo sem deixar o seu pedido de oração aqui nos comentários. Nem que sejam 3 palavras, nem que seja uma linha. Deixe o seu pedido de oração, porque eu, como sacerdote, como padre, quero continuar rezando por você, pelas suas intenções, pela sua família, tá certo? E não deixe de se inscrever no canal, assim você nos ajuda a evangelizar e a chegar até mais pessoas. E por fim, compartilhe o link desse vídeo nos seus grupos de WhatsApp com as pessoas que precisam, para que elas também recebam essa proteção espiritual que vem de Deus. Amém. Oração por um milagre. Querido filho, querida filha, eu não sei qual é a sua luta de hoje, qual é o seu impossível, qual é o milagre do qual você precisa, mas o que eu sei, que não existe nada impossível para Deus. O nosso Deus pode tudo. E, sobretudo, saiba que nessa situação, Deus está com você. É, você mesmo. Deus está com você. Ele está te amando nessa situação. Ainda que você não veja, filho, filha, não perceba. Deus está cuidando de você nessa situação. Ele te ama muito do jeito que você é, da forma como você está. E Ele nunca vai abandonar você. A palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 37 diz: porque para Deus nada é impossível. E ainda Lucas 18, 27 diz o seguinte: as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Mais uma vez eu digo, eu não sei o tamanho do seu impossível, mas eu sei o tamanho do seu Deus.
Ele é enorme, Ele é maior que tudo. Não desanime. Deus te ama e Ele não te abandona. Eu te convido já, amado filho, amada filha, a se inscrever agora no canal, se você não é inscrito. Ativa o sininho das notificações para você ser informado quando entrar vídeos novos, para você ser informado, informada. E deixe de antemão seu joinha, seu like, sua curtida nesse vídeo, porque só assim essa oração vai ser mostrada por essa plataforma para mais pessoas. Compartilha também o link desse vídeo com seus grupos de WhatsApp, Telegram. Envia para os seus amigos para que mais pessoas recebam essa oração. Tenha fé. A fé é o combustível do milagre. Jesus pode transformar você e mudar essa situação. Ele é Deus. Vamos pedir com fé, confiando na vontade soberana dele, que é sempre o melhor para nós, óbvio, mesmo quando nós não entendemos. Senhor Jesus, nós viemos a Ti, nós nos apresentamos a Ti, assim como somos, pecadores e fracos. Te pedimos perdão pelos nossos pecados e nos arrependemos deles. Por favor, nos perdoa, Jesus. Jesus, nós te pedimos perdão pelas nossas fraquezas e no Teu nome agora nós perdoamos todos os que nos prejudicaram e fizeram o mal contra nós. Porque nós sabemos que sem liberar o perdão, o milagre não pode nos alcançar. Se nós ainda continuarmos cultivando rancor e mágoa, o Senhor não tem espaço para operar o milagre e agir na nossa vida. Por isso, em Teu nome, nós perdoamos aquela pessoa que mais nos ofendeu. Nós perdoamos, ainda que o nosso coração ainda não sinta isso, não tenha vontade. Nós dizemos aqui que perdoamos em Teu nome, Jesus. E te pedimos a graça de o fazer de fato. Cura o nosso coração pela força do perdão. Nós renunciamos, Senhor, ao mal e todas as suas obras, ao inimigo e todas as suas obras, em Teu nome, Jesus. E te damos, Senhor, todo o nosso ser. Te aceitamos, Jesus, como nosso único Deus e Senhor. Pedimos que o Senhor venha nos curar e fortalecer no corpo, na alma e no espírito. Senhor Jesus, cubra-nos com o Teu sangue, nos encha com o Teu Espírito. Faz a Tua obra em nós, por intercessão da Virgem Maria. Senhor, eu peço, pelo poder do Teu nome, e ancorado na Tua palavra que diz, em Mateus 7,7, pedi e recebereis, buscai e encontrareis, batei e a porta vos será aberta. Na Tua palavra que diz no Evangelho de João, capítulo 16, ainda não pedistes ao Pai o meu nome. Peçam, para que Ele vos atenda e a vossa alegria seja completa. Amparado, Senhor, nessas palavras, nós clamamos agora, Jesus, em Teu nome. Vem realizar, Senhor, esse milagre. Em Teu nome, Jesus. Vem realizar em Teu nome, Jesus, isso que é impossível para nós. Vem curar essa doença, Jesus, em Teu nome. Vem abrir essa porta que está fechada. Vem libertar essa pessoa do vício, Senhor, da droga. Vem proteger essa pessoa na cadeia. Vem mudar a nossa sorte. Vem mudar essa sentença de morte contra nós. Vem providenciar o dinheiro que precisamos para pagar essa conta. Vem providenciar um emprego, Senhor. Vem restaurar esse casamento, vem curar essa criança doente, esse idoso doente. Vem mudar essa ação judicial, Senhor, essa sentença de morte, de destruição. Vem mudar, Jesus, em Teu nome. Faz o que é impossível para nós, Senhor. Na Tua palavra está escrito que para o Senhor nada é impossível. Vem, Jesus, e faz esse milagre agora na nossa vida, na vida desse filho, desta filha que reza comigo nesse momento. Realiza esse milagre em Teu nome. Realiza esse milagre nessa família, realiza esse milagre na saúde dessa pessoa, na mente dessa pessoa, nas emoções, no corpo, na alma, na vida financeira. Vem agir com a Tua providência e faz o milagre, Senhor. Essa pessoa pensando em se suicidar, faz o milagre e liberta essa pessoa agora. Faz o milagre da conversão em nós e na nossa família, Jesus. Para o Senhor nada é impossível. Vem nos libertar. Vem nos curar, vem fazer o que é impossível para nós.
Nós sabemos, Jesus, que não existe impossível para Ti. O que para mim, o que para nós parece sem solução, para o Senhor basta uma palavra e o impossível acontece. Ó Jesus, assim como o Senhor curou os leprosos, vem nos curar agora. Assim como o Senhor ressuscitou os mortos, Jesus, vem nos ressuscitar agora. Assim como o Senhor libertou os oprimidos pelo demônio, vem nos libertar agora, Senhor. Assim, Senhor, como o Senhor curou o cego de nascença, como o Senhor curou os aleijados, os coxos, os mudos, os surdos, vem nos curar, Jesus, em Teu nome. Cura-nos dessa ansiedade que não sai da nossa cabeça, dessa aceleração mental que não nos deixa dormir, Jesus, em Teu nome, cura-nos. Liberta-nos dessa depressão, Senhor, desse desejo de morte. Liberta-nos, Senhor, desse espírito de falência que não nos deixa prosperar e progredir. Liberta-nos, Senhor, desse espírito de adultério que destrói os nossos relacionamentos, nosso cônjuge. Liberta, Senhor, desse espírito de vício que está destruindo a nossa família, a nossa vida. Liberta-nos do vínculo com o ocultismo. Liberta-nos das falcatruas que fizeram contra nós para nos amaldiçoar. Liberta-nos das consequências dos nossos próprios pecados, Senhor. Essa é a oração do impossível, Jesus. Em Teu nome, vem realizar o milagre na nossa vida. Em Teu nome, Senhor, vem nos salvar. Nada é difícil demais para o Senhor, Jesus. Nada é impossível para Ti, Jesus. O Senhor pode tudo. Vem e nos liberta. Vem e nos levanta. Vem e faz o milagre da santidade, nos faz santos, nos converte. Vem e faz o milagre, Senhor, de mudar a nossa mentalidade. Vem e faz o milagre de mudar a nossa sorte. Muitos filhos e filhas que talvez receberam uma sentença de morte com um exame, com o diagnóstico de uma doença, cura agora, muda a nossa sorte, nos dá uma nova chance. Faz um milagre na nossa vida, Jesus. Faz o que é impossível para nós, Senhor. Nós confiamos no poder do Teu nome, Jesus. E pelo poder do Teu nome, derruba as muralhas na nossa vida e na nossa família. Pelo poder do Teu nome, traz a providência. Pelo poder do Teu nome, faz a reconciliação acontecer. Que esses inimigos façam as pazes. Talvez tenha alguém nos perseguindo, querendo nos matar. Que essa pessoa não nos encontre, não nos enxergue. Talvez estamos devendo e jurados de morte. Vem nos libertar e nos proteger, Jesus. Talvez cometemos um grave pecado e isso vai vir a público, não temos o que fazer. Vem nos proteger, Senhor, vem nos defender. Vem nos proteger, Jesus, em Teu nome. Senhor, vem em socorro da nossa falta de fé. Nós cremos, mas vem em socorro da nossa falta de fé. Nos ensina a confiar mais, a ter mais fé, porque o combustível do milagre é a fé. Vem tirar a angústia do coração dessa pessoa, a depressão, a ansiedade, o medo. Essa pessoa que se culpa pela morte daquela outra pessoa, essa pessoa que não se perdoa, vem fazer esse milagre, Senhor, do auto-perdão, da reconciliação, da restauração do casamento, da família. Devolve 7 vezes mais, Jesus, aquilo que o inimigo tirou, que as pessoas tiraram de nós, que a tentação roubou de nós. Restitui, Senhor, o que é nosso, o que foi roubado pelo mal. Faz um milagre na nossa vida, Jesus. Nos abençoa, nos liberta, nos levanta. Que é impossível para nós, realiza agora, Jesus, em Teu nome. Traz a cura física, emocional, espiritual, psíquica. Traz a restauração. Muda a nossa sorte, nos faz sorrir outra vez, nos faz felizes em Teu nome, Jesus. Faz um milagre na nossa vida. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre vós, sobre a tua situação, selando esse milagre, a bênção do Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amado filho, amada filha, eu te convido, escreva aqui nos comentários os seus pedidos de oração, o nome das pessoas, situações pelas quais você quer que eu reze, que o Padre vai rezar todos os dias. Não saia sem colocar o seu pedido de oração e sem se inscrever no canal. Deixa também seu like, sua curtida nesse vídeo e compartilhe esse link com mais pessoas, esse vídeo com mais pessoas. E também eu quero deixar como sugestão você conhecer as playlists aqui do meu canal, a playlist Orações com Orações Poderosas. E na playlist Clips tem uma música chamada Liberta-me, Senhor. Ela casa totalmente, perfeitamente com essa oração. Saindo daqui, digita Liberta-me, Senhor, Padre Adriano Zandoná, aqui no YouTube, ou vá na playlist Clips e procura Liberta-me, Senhor. Escute essa canção.
que ela é providencial para esse momento e vai selar toda essa bênção aqui na sua vida. Deus ilumine você. Do Espírito Santo. Amém. Levanta o seu braço direito junto comigo, por gentileza. E reze depois do Padre, repita depois do Padre. Eu, pode dizer o seu nome. Eu renuncio em nome de Jesus a tudo que possa me distrair, a toda agitação, interna ou externa. Eu sei que o inimigo é aquele que quer roubar a semente da palavra semeada no meu coração. Por isso eu renuncio agora, em nome de Jesus, a todo desassossego, a todo cansaço, a toda impaciência. Eu renuncio a toda ação do mal, direta ou indireta, sobre a minha vida, que não quer me deixar guardar a semente da palavra no meu coração. Eu renuncio aos pensamentos negativos. Eu renuncio a toda desordem emocional, psicológica, física. Eu renuncio à contaminação espiritual. Eu renuncio aos vícios, à mágoa, ao ódio, ao pecado. Eu renuncio a todo o mal, de qualquer nome, espécie ou poder. Em nome de Jesus, eu quebro toda aliança, consciente ou inconsciente, feita com as obras das trevas, feita com o pecado. Eu consagro a minha atenção, a minha mente, as minhas emoções ao Espírito Santo. Eu consagro o meu pensar, o meu olhar, o meu agir ao Espírito Santo. E eu selo esse lugar, em nome de Jesus. Libertações vão acontecer aqui. Curas estão acontecendo aqui. Jesus é o Senhor desse lugar. Os anjos do Senhor estão nesse lugar. A Virgem Maria caminha nesse lugar. São Miguel Arcanjo combate por mim neste lugar. Eu selo esse lugar. Você que me acompanha em casa, diga: eu selo a minha casa no poderoso sangue de Jesus. Jesus é o meu único Senhor. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Podemos nos sentar um momentinho, por gentileza. Confiar para acreditar na promessa. Olha só, o tema que me foi dado. E veja bem, deixa eu explicar para ti, para você, por que eu já tive a inspiração, acompanhando a Luzia e o Padre Bruno rezando, eu tive a inspiração de começar rezando já. Porque graças a Deus os nossos momentos de oração são fortes, e graças a Deus nós somos um povo expressivo, eufórico, mas me chama tanta atenção, preste atenção, filho, filha, me chama tanto a atenção a citação, a explicação que Jesus dá acerca da parábola do semeador. Porque veja bem, Jesus, quando ele explica uma das consequências da semente que não frutificou, ele fala que a semente
que caiu à beira do caminho, ele diz o seguinte, que a pessoa até recebe a palavra com alegria, palavras do Senhor Jesus, mas vem o maligno e rouba a palavra que foi semeada no seu coração. Então veja bem como isso é sério. O inimigo é especialista, filho, filha, você aqui, você em casa, em roubar a palavra que foi semeada no nosso coração. E Jesus disse, ele vem, a pessoa recebe com alegria, a pessoa recebe com alegria a palavra, mas o inimigo vem e rouba. Então a sua missão aqui, veja bem, é ouvir com atenção. Diga para quem está do seu lado, a sua missão aqui, pode ser mais forte, a sua missão aqui é ouvir com atenção. Gente, nós precisamos dar espaço para a palavra de Deus na nossa vida. É isso que a gente aprende com o Monsenhor Jonas Abib aqui na Canção Nova. Graças a Deus eu comecei a fazer meu estudo bíblico quando eu tinha 19 anos e hoje eu tenho 39. E até hoje eu continuo com a graça de Deus, todos os dias lendo a Bíblia, todos os dias anotando o que Deus está falando para mim, todos os dias anotando as promessas de Deus. Gente, e como a palavra de Deus tem me curado. Presta atenção numa coisa, você sabia, você já vai separar a citação daí, de hoje, já que eu estou falando da palavra, Salmo 89, 34, versículos 34 e 35. Salmo, versículo 89, aliás, se eu falei 39, desculpa. Salmo 89, versículos do 34 ao 35. Abre aí a sua palavra, já deixa aí que o padre já vai ler. Mas se você sabe que Jesus, a maior missão de Jesus, se você analisar os evangelhos, se você ler os 3 evangelhos, Marcos, Mateus e Lucas, e também João, mas João um pouco menos, você vai ver que Jesus gastava a maioria do seu tempo ensinando. Ele se preocupava se as pessoas tinham comido ou não, para que as pessoas pudessem ouvir o seu ensinamento bem, porque a pessoa com fome não presta atenção na palavra, né? Por isso espero que você tenha tomado um bom café da manhã, né? Só não comido demais, para depois não ter que confessar a gula, mas espero que você tenha se alimentado bem. Jesus se preocupava se as pessoas estavam alimentadas, Jesus se preocupava se as pessoas estavam ouvindo. Por quê? Porque a maior, principal missão de Jesus era ensinar. Jesus era um professor. Claro, Deus, Senhor, muito mais, mas ele estava sempre ensinando. E você sabia, preste atenção, que quem andava com Jesus, os discípulos, por exemplo, Pedro, Tiago, João, Maria Madalena, a Bíblia em nenhum momento fala que eles pediram, Senhor, me cura disso, Senhor, me liberta daquilo. Não. Por quê? Porque eles estavam sendo libertos e curados pela escuta da palavra de Deus. Quem geralmente pedia, Senhor, me cura, me liberta, era quem estava pelo caminho, o cego que foi encontrado no caminho, a viúva que ele encontrou no caminho, a mãe daquela mulher, aquela Ciro-fenícia que ele encontrou no caminho. Então, eu começo com essa introdução longa para dizer, é importante ouvir com atenção. O Padre Jonas sempre nos ensinou isso. O Padre Jonas nos ensinava que para ele funcionava assim, sem estudo não tem café da manhã. Não é? Foi a maneira que ele encontrou para se obrigar a começar o dia com a cabeça na palavra de Deus. Com a cabeça na palavra de Deus. Eu já fiz essa introdução e já adianto para você que essa pregação vai ser muito bíblica. Nós vamos trabalhar muito com a Bíblia. Eu espero que você esteja com a sua aí em mãos. Então vamos lá. Salmo 89, versículos 34 e 35. Mas não lhes retirarei. Você já achou? Está aberto aí? Mas não lhes retirarei o meu favor, e não vou desmentir a minha fidelidade. Não violarei minha aliança, não mudarei a palavra saída dos meus lábios. Quem está dizendo isso aqui? Quem? Não, pode ser mais forte. Quem está dizendo isso aqui? É Deus. Olha o que ele está falando para mim e para você. Como é o seu nome? Fala mais alto para o padre ouvir. Ótimo, olha o que Deus está te dizendo.
mas eu não lhes retirarei o meu favor. Eu não vou desmentir a minha fidelidade. Não mudarei a palavra saída dos meus lábios. Não violarei minha aliança. Não mudarei a palavra saída dos meus lábios. Vamos aplaudir essa palavra, gente. Essa palavra que nos salva. Pode ser forte esse aplauso. Isso aqui nos dá tanta confiança, sabe? Com um tema como esse, confiar para acreditar na promessa. Porque a palavra está dizendo o seguinte: eu não vou retirar de você o meu favor. Deus está falando de favor. Eu não vou desmentir a minha fidelidade. Você conhece alguém que desmente a própria fidelidade? Sim ou não? Infelizmente eu conheço muita gente. Como padre é o que eu mais ouço, é o que eu mais vejo. Padre, meu marido jurou fidelidade a mim no casamento e hoje ele está com uma mulher 20 anos mais nova. Padre, o meu sócio jurou fidelidade a mim, ele me traiu, pegou o dinheiro que era nosso e foi embora. Padre, aquela pessoa que dizia que era minha amiga falou mal de mim, me abandonou e foi embora. Muitas pessoas desmentem a fidelidade, mas Deus está dizendo: eu não vou desmentir a minha fidelidade. Eu achei tão especial essa tradução da CNBB, nesse verbo. Eu não vou violar a minha aliança. Eu não vou mudar a palavra saída dos meus lábios. Você conhece alguém que muda a palavra saída dos lábios? Eu conheço muita gente. Eu tenho um amigo engraçado que ele fala assim que a esposa dele tem 14 versões. Quando ele chega do trabalho, ele fica se perguntando: qual versão dela que eu vou encontrar hoje? Que ela muda tanto, né? Um dia ela está feliz, um dia ela está triste, um dia ela está gritando, um dia ela está chorando, né? Não sei se alguém se identifica aqui. Tomara que não. Mas Deus está dizendo, por mais que as pessoas desmintam a palavra, ou seja, fala uma coisa, muda a palavra, né? Amanhã fala outra, depois de amanhã fala outra. Deus está te dizendo: eu não mudo a palavra que eu dou. Eu não tiro o meu favor. Eu não desminto a minha fidelidade. Eu não quebro a minha aliança. Gente, eu vou ser honesto para você. Como sacerdote, eu tenho visto tantas pessoas com o coração despedaçado, com o coração triste, porque estão vivendo justamente o oposto dessa palavra. Como eu disse aqui, você está triste porque você se relacionou com alguém que desmentiu a fidelidade, que jurou fidelidade e não cumpriu. Você se relacionou com alguém que não valorizou a palavra dada. Você talvez se relacionou com um amigo, com uma sogra, com um parente, com um sócio, como eu disse, que quebrou a aliança. E você sabia que essa palavra aliança, na Bíblia, ela é muito importante? E você sabia como que Deus se relaciona com o ser humano? Se você for olhar na Bíblia, todos os grandes homens de Deus, as mulheres de Deus, na vida deles aconteceu duas coisas. Em primeiro lugar, uma promessa. Em segundo lugar, uma aliança. Você pode repetir depois de mim? Em primeiro lugar, uma promessa. Mais forte. Em primeiro lugar, uma promessa. Em segundo lugar, uma aliança. Esse Deus que nós lemos aqui, no Salmo 89, que não quebra a sua aliança, esse Deus que nós lemos aqui, que não desmente a sua fidelidade, esse Deus que nós lemos aqui, que não muda a palavra dada. Se Ele disse que vai acontecer, vai acontecer. Não importa o tamanho do gigante. Se Deus disse que você vai vencer em nome de Jesus. E as muralhas vão cair em nome de Jesus. Acredite. Porque Deus é fiel para cumprir o que Ele promete. E Ele não é homem para mentir. Deus não é homem para mentir. Sabe, filho, filha? Só que, como eu disse, Deus se relaciona com a gente sempre através de uma promessa e de uma aliança. O que aconteceu na vida de Abraão? O pai da nossa fé. Abraão estava onde hoje é o Iraque, lá em Ur, na Caldeia. Deus apareceu a Abraão e disse: Abraão, eu vou fazer de você o pai de uma grande nação.
A sua descendência, Abraão, vai ser infinitamente superior do que as estrelas do céu, do que a areia da terra. Você pode contar isso, Abraão? A areia do céu? Quem aqui já... Desculpa, a estrela do céu e a areia da terra? A areia do mar? Você já contou alguma vez? Dá para contar, gente? Claro que não. Talvez você veja algumas estrelas num cantinho, mas se você for olhar para todo o céu e contar estrelas, é impossível. Mas Deus apareceu a Abraão e fez uma promessa: eu vou fazer de você o pai de uma multidão, e de você, Abraão, vai surgir aquele que vai salvar o mundo. Deus fez uma promessa, e depois Ele propôs uma aliança. Eu vou ser o teu Deus, Abraão. Eu estarei com você para te livrar dos inimigos. Só que veja bem, a palavra aliança, ela vem do latim, aligare, que quer dizer o seguinte: um compromisso estável, uma união que não pode ser quebrada. Tanto que, quem aqui é casado e está com aliança? Levanta a mão. Pode levantar, eu estou com a minha aliança de padre aqui, ó. Tem gente que está levantando meio timidamente. O que foi? Você está meio arrependido? Levanta essa mão com coragem. Se sua esposa estiver do seu lado, ela vai dar um safanão em você. Pode abaixar. Por que a aliança é redonda? Você sabe dizer? Porque é o símbolo do infinito. O círculo não tem começo nem fim. Onde começa o círculo? Onde termina? É o símbolo do infinito. Não tem começo como uma reta. Não tem fim. Então você usa no dedo essa aliança quando você casa, para dizer para todo mundo que você prometeu amar essa pessoa para sempre, que você prometeu ser fiel a essa pessoa para sempre. Deus propôs uma aliança com Abraão, mas veja bem, promessa, aliança, só que para chegar ao cumprimento, existem algumas etapas que o homem e a mulher de Deus precisam percorrer. Existem algumas etapas, filho, filha, que eu e você precisamos percorrer para conquistar o que Deus prometeu. Mas Deus sempre chama assim, com uma promessa e com uma aliança. Olha na vida, por exemplo, de José do Egito. Deus fez uma promessa quando ele era criança. Deus fez uma aliança com ele, mas ele teve que enfrentar muitas batalhas para conquistar o que Deus prometeu. Olhe na vida de Maria. Deus fez uma promessa, enviando o anjo dizendo: você vai ser a mãe do Salvador, aquele que vai nascer de você vai salvar o mundo. E Deus fez uma aliança com a Virgem Maria. Gente, Deus é um Deus de alianças. O nosso Deus é um Deus de aliança. E veja bem, na vida da gente, consciente ou inconscientemente, nós estamos sempre fazendo aliança. E tome cuidado com quem você faz aliança, com o que você faz aliança. Tem muitas pessoas que dizem assim: eu sou livre, eu não quero obedecer a Deus, e não fazem aliança com Deus, mas fazem uma aliança com o pecado, fazem uma aliança com a droga, fazem uma aliança com a impureza, porque tudo aquilo que você obedece, você tem uma aliança com aquela realidade. Se você obedece à impureza, se você obedece o pecado, se você obedece o vício, você está construindo uma aliança com aquilo, sabe? E a gente tem que tomar muito cuidado com quem a gente faz aliança. É como eu disse, o exemplo da sociedade. Eu vou ser sincero, eu tenho medo dessa questão de sociedade, porque tantas vezes eu já vi, a pessoa vai, vende uma casa e investe num negócio com o outro, para ter uma sociedade. A pessoa vai, pega o dinheiro do acerto ali, quando ela foi despedida do trabalho, ela ganhou o dinheiro do acerto, e investe tudo. E eu não estou falando que só tem pessoas ruins, não. Eu estou falando que a gente tem que ser prudente. E eu estou falando que, infelizmente, eu vejo muita sociedade ser rompida unilateralmente. O sócio rouba o dinheiro, vai embora, abandona. Esses dias eu ouvi a história de um homem que tinha condições, que investiu mais de 500 mil reais, e o sócio simplesmente sumiu com o dinheiro, sabe? Então cuidado com o que você faz aliança. Ao que eu te pergunto, com quem, com o que você tem feito aliança hoje? A Bíblia nos ensina que todo aquele que faz uma aliança com o pecado está fazendo uma aliança com o diabo. Isso é bíblico, eu não tenho o direito de dizer o contrário disso, porque ele é o pai do pecado. A Bíblia diz que aquele que faz uma aliança com a mentira
está fazendo uma aliança com o inimigo, que é o pai da mentira. Agora, quantos de nós achamos, não, padre, é uma mentirinha? Não tem mentirinha. Ou é mentira ou é verdade. Se é mentira, a aliança não está sendo com Deus, porque Deus é a verdade. E quanta gente fazendo aliança, amarrando o rabo com o diabo, porque vive uma vida de fachada e de mentira. E é por isso que a graça de Deus muitas vezes não consegue alcançar a pessoa, não consegue abençoar. Com o que eu e você, filho, filha, fazemos aliança. Eu me recordo da história de um rapaz que nem tinha envolvimento com droga nem nada, mas que ele tinha um amigo que era traficante. Esse rapaz não usava droga, esse rapaz não bebia, esse rapaz não era envolvido com o tráfico, mas ele tinha uma amizade com esse traficante. E a mãe dele sempre falava, isso foi lá na minha cidade ainda, antes de eu vir para Canção Nova: filho, não anda com fulano. Mãe, mas ele é meu amigo. Mas filho, pode acontecer algo muito ruim. Não é que um dia entraram na casa desse traficante para um acerto de conta e mataram o traficante e esse jovem junto, que não tinha nada a ver. Por quê? Porque ele fez aliança com a pessoa errada. Com quem você tem feito aliança? Deus hoje está chamando você que está aqui, você que me acompanha em casa, para uma aliança com Ele. Para uma aliança. E olha, Deus tem para você muito mais do que aquilo que você pode pedir ou pensar. Deus tem para você, nesse ano de 2022, filho, filha, eu digo sem demagogia, Ele tem bênçãos. Você pode esperar coisas boas da parte de Deus. Ele tem bênçãos para a sua vida, Ele tem restituição, Ele tem vitória, sim. Você pode esperar coisas boas da parte dEle, mas hoje Ele está convidando você a fazer uma aliança com Ele. Uma aliança, e é intransferível, é você e Ele. Ele está te chamando. E veja bem, nessa cultura nossa, infelizmente, que cada vez menos valoriza a aliança, a palavra dada, o compromisso, né? As pessoas hoje em dia, cada vez menos valorizando o compromisso um com o outro. Esses dias eu vi essa semana eu li uma entrevista que mexeu tanto comigo, gente. Uma entrevista que foi uma entrevista, não vou dizer o site aqui, depois você pesquisa na internet, que dizia o seguinte: que está crescendo demais o número de trisais. Ou seja, um casal que chama um terceiro para viver a relação sexual junto com eles. Olha tanta orgia que está acontecendo no Brasil. E aí, uma mulher dando a entrevista dizendo assim: olha, meu marido chamou um funcionário dele mais jovem para ter aqui relação com a gente. Eu me apaixonei pelo funcionário e estou abandonando meu marido. Eu falei: gente do céu, onde a gente vai parar? Onde a gente vai parar? Por quê? Porque o compromisso, a pessoa profana a aliança do compromisso que ela fez com a esposa. Marido, você tem que amar sua esposa como uma princesa, tá? E não tratar ela como uma prostituta, como muitas vezes acontece por aí. Me perdoe a sinceridade. É a princesa que Deus te confia, é o tesouro que Deus te confia, sabe? Mas a aliança está sendo rompida, as pessoas não têm mais uma aliança. Por que a igreja fala, por exemplo, da aliança conjugal? Por que as pessoas estão tão feridas? Porque as pessoas encontram uma pessoa hoje e faz sexo com ela hoje. Não tem aliança, não tem amor que protege a relação, entendeu? Só usa e joga fora, só pelo prazer, sabe? Por isso que os corações estão tão feridos, por isso que tem tanta doença, tanto aborto, tanta criança indesejada, porque não tem uma aliança protegendo o amor. Porque quando a pessoa está casada, tem uma aliança, tem uma história, se pressupõe pelo menos que tenha, né? Uma história, uma aliança, eles construíram. E o catecismo nos ensina que tem a estabilidade do amor conjugal, da casa, sabe? Nesse tempo no qual as alianças estão sendo tão rompidas, Deus está chamando você para uma aliança com Ele. Você está disposto a fazer a sua aliança com Deus? Sim ou não? Quem é que está disposto a fazer aliança com Deus? Levanta a mão. Abaixa agora a sua mão, que agora vem a porretada. Veja bem, Deus, quando Ele nos chama para uma aliança, a aliança é alicerçada sobre a base de uma promessa. Estou pisando aqui. Você pisa na promessa, estou usando analogia, como alicerce, e aí você vai construindo com Deus cada tijolo dessa aliança, até chegar ao teto, até chegar ao cumprimento da aliança. Mas veja bem,
Quando Abraão entrou numa aliança com Deus, Deus começou a educar Abraão. Deus tem uma escola, é a escola da confiança. Todo discípulo de Cristo é matriculado pelo Espírito Santo na escola da confiança. Vai aprendendo a confiar em Deus, vai aprendendo a descansar em Deus, sabe? Então Abraão, para ele chegar ao cumprimento da promessa, veja bem, Abraão era um homem velho, Abraão tinha uma esposa estéril, humanamente Abraão não poderia mais ter filhos, muito menos Sara, e Deus apareceu falando: Abraão, você vai ter filho, sua descendência vai ser numerosa. E essa questão da descendência, para nós, talvez não represente tanto, mas para um homem oriental naquela época, ter uma descendência era tudo, era muito importante. Uma posteridade, né? A Bíblia fala muito disso, para o judeu até hoje isso é importante, sabe? Então Deus apareceu e fez um monte de promessa impossível para Abraão, improvável. E Deus pediu para Abraão o seguinte: sai da tua terra. Quando você faz uma aliança com Deus, primeira coisa que você tem que fazer: abandonar sua zona de conforto, sair da sua terra e correr atrás da promessa de Deus. Veja bem, é correr. Ai, Deus prometeu que eu vou ser um advogado. Está estudando para o vestibular? Ah não, eu estou esperando um anjo vir e colocar todo o entendimento na minha cabeça. Deus me falou, padre, que eu vou falar inglês. Está estudando? Não, o Espírito Santo vai me dar o dom das línguas estranhas. Estranha mesmo, que só Ele vai entender se você não estudar, né? Ou seja, sai da tua terra, eu te prometo, mas corre atrás da promessa. Corre, sai da zona de conforto. Depois, o que Deus pediu para Abraão? Creia sem ver. Acredite mesmo sem tocar, mesmo sem materializar. Por quê? Porque a promessa acontece no caminho. Mas eu vou ter filho, Deus? Vai. Mas eu não estou vendo nada. Creia. Deus disse para Abraão: eu mesmo me coloco como o selo de segurança dessa promessa. Ou seja, eu juro por mim mesmo, Deus disse, não é? Às vezes você não fala juro por Deus. Deus falava juro por eu, não é? Ele jurava por ele mesmo. Então Abraão teve que crer mesmo sem ver. E Abraão teve que passar pelos testes do tempo, a prova do tempo. Mas a promessa veio. E quando veio, gente, foi infinitamente maior do que o que Abraão podia pedir ou pensar. Então saiba de uma coisa: você que está no deserto, a tua bênção está chegando, viu? Continua fiel a Deus, a tua vitória está chegando. E quando chegar vai ser maior do que o que você pode pedir ou pensar. Creia. Estou no deserto. Abraão atravessou o deserto, o povo 40 anos no deserto, no Egito andando. Mas a promessa vai passar pelo teste do tempo. Ela vai passar pelo teste do tempo. E veja só, toda promessa tem um princípio. O que é isso? O Padre Jonas, nosso pai fundador, nos ensina muito bem a anotar os princípios eternos no nosso estudo bíblico. Obrigado, viu, Monsenhor Jonas, por essa inspiração linda da Bíblia no meu dia a dia. A Bíblia foi escrita para você, que tem abençoado tanta gente, que me faz tão bem até hoje como sacerdote. Vamos aplaudir o Monsenhor Jonas Abib? Pode ser mais forte. Esse homem ensinou gerações a amarem a palavra de Deus. Esse homem ensinou multidões a amarem a palavra de Deus, sabe? É muito lindo. E toda promessa tem um princípio. Por exemplo, Abraão, eu vou te fazer pai de uma geração, mas você vai ter que sair da sua terra, mas você vai ter que confiar. São princípios que fazem a promessa funcionar. É como quem entende de mecânica sabe o que eu vou falar. É como quando o carro tem um motor de arranque. O que é um motor de arranque? Ele liga, a energia dele, a pulsão dele é elétrica, e ele transforma a energia elétrica em energia mecânica para fazer a chave virar, o carro funcionar e ligar e começar a andar. O princípio faz a promessa acontecer. Por exemplo, em Mateus no capítulo 6, versículos 33 e 34, buscai em primeiro lugar o reino de Deus, e todas as coisas vão ser acrescentadas. O que isso significa? A obediência gera a providência. Sem obediência a Deus, não tem providência de Deus. É o princípio que está gerando a concretização da promessa. Buscai em primeiro lugar, e tudo vos será acrescentado. Sem a realização do princípio, a promessa não se cumpre.
E veja bem, como eu prometi que a pregação de hoje seria bem bíblica, eu vou usar mais 3 citações bíblicas, 3 promessas. Você sabia que ontem eu estava estudando e eu descobri que na Bíblia existem mais de 8.000 promessas de Deus para mim e para você? Você sabia disso? Você sabia disso? Diga para quem está do seu lado: tem mais de 8.000 promessas de Deus para você. Diga para essa pessoa. Agora pergunta para essa pessoa: quantas delas você conhece? 8.000. Será que você conseguiria me dizer aqui 25 dessas 8.000? De cor assim? Sei não, hein? Católico, como nos ensina o Padre Jonas, vamos aprender a amar a palavra de Deus, vamos aprender a viver a palavra de Deus, vamos aprender a carregar conosco a palavra de Deus sem vergonha. Você tem que ler isso aqui, essa palavra de salvação todos os dias. Mais de 8.000 promessas. E hoje, já caminhando para o final, eu quero usar 3 promessas da palavra, que são muito caras para mim, e que com certeza vão ser muito fortes para você. Abre aí, Mateus capítulo 7, versículo 7. Mateus capítulo 7, versículo 7, é só a parte A, a primeira parte do versículo. Se você não achou, silencia para você ouvir o padre lendo. É simples, está no imperativo essa palavra, é Jesus falando no imperativo. Pedi e vos será dado. Pode repetir isso depois de mim? Pedi e vos será dado. Mais forte, pedi e vos será dado. Gente, essa é uma promessa de Deus para você. Você tem pedido a Deus o que você precisa? O princípio da promessa é o pedir. Pedir, e se você pedir com insistência, perseverança, vos será dado. E olha só o que Santo Agostinho disse sobre esse princípio. Me chama muita atenção, olha o que Santo Agostinho disse. Se é a Deus que você dirige a sua oração, pede, pois, uma coisa de grande valor. Se você quiser pedir a um rei apenas uma pequenina moeda, isso vai ser uma ofensa para aquele rei. Honramos, porém, a Deus, glorificamos a sua bondade e misericórdia, quando lhe pedimos coisas grandes. Olha o que Santo Agostinho, doutor da igreja, está dizendo. Peça coisas grandes, porque Deus quer atender. Peça coisas grandes, porque Deus quer atender. É claro, é uma promessa, mas ela precisa ser basilada pelo princípio. Santo Tomás de Aquino ensinava na Suma Teológica, na questão 83, artigo 5, que para nossa oração ser atendida, a gente precisa rezar, pedindo coisas necessárias à nossa salvação, pedir segundo a vontade de Deus, não vai pedir para que o vizinho chato morra, né? Nem para que a sogra tenha um infarto que Deus não atende. Segundo critério, dizia Santo Tomás, a gente tem que rezar com insistência, com confiança. Terceiro critério, dizia Santo Tomás, a gente tem que rezar com confiança, com o espírito filial, sabendo que a gente é filho, que Deus nos ouve como um pai. Você sabe o que é pior na vida, eu acho? É uma princesa que tem cabeça de escrava, é um príncipe que tem cabeça de escravo. Eu vejo muita gente na igreja que não entendeu que é príncipe e princesa, que é filho do rei e age como escravo. Deus é teu pai, você é príncipe, princesa. Toma posse disso em nome de Jesus. E peça com confiança, peça com esperança. Como dizia Santo Tomás, o terceiro critério é você pedir com esse espírito de filho, com a certeza que Deus é teu pai, que Ele te ouve, que Ele quer te ajudar, que Ele pode mudar a tua situação, que o poder dEle é maior que a sua fraqueza, que o poder dEle é maior que a sua fraqueza. E a quarto critério que Santo Tomás diz, é preciso pedir com esperança. Mas é uma promessa, Deus não é homem para mentir. Você acredita na promessa de Deus? Sim ou não? Você acredita nessa promessa? Sim ou não? Quantas coisas grandes você pediu a Deus nesse ano? Quantas coisas grandes? E não vem com falsa humildade não. Ai padre, sabe o que é? Eu não gosto de pedir.
Então você é maior do que Deus. Deus está pedindo para você pedir. Você está falando para Ele que Ele está errado, que você não precisa pedir? Você precisa pedir com confiança. Você precisa pedir com esperança. Você precisa pedir com persistência e com a certeza: eu sou filho, eu sou filha, eu sou príncipe, eu sou princesa, eu sou filho do rei, eu sou filha do rei. Como eu disse, a pior coisa é um príncipe com a cabeça de escravo, sabe? Que não entendeu o que é príncipe e age como escravo. Pior coisa é uma pessoa que na casa do pai, do próprio pai, age como empregado. Você é príncipe, você é princesa, filha do rei. E olha só, continuando sobre essa promessa, que é a oração, olha o que Santa Madalena de Pazzi disse acerca da oração. Presta atenção, Nosso Senhor se acha tão honrado com as nossas preces e pedidos, Ele se alegra tanto com eles, que de certo modo, Ele até nos agradece por isso, porque através da nossa oração, nós lhe abrimos o caminho, para que Ele chegue a nós com seus benefícios, e satisfazemos o seu divino desejo de fazer o bem a todos. Olha o que Santa Madalena de Pazzi disse, que Deus nos agradece pela nossa oração. Por quê? Porque quando você reza, você está abrindo o caminho para Deus agir. Você está abrindo o caminho para Deus te abençoar. E é desejo de Deus te abençoar. A carta de São Paulo a Timóteo diz que Deus quer que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Deus quer salvar você, filho, filha. Ele quer salvar sua família. Ele quer salvar seu casamento. E quando você reza, você abre espaço para Deus agir. Sabe, São João Crisóstomo ainda, outro doutor da igreja, dizia sobre a oração: confiando inteiramente na verdade de que a oração nos pode abrir todos os tesouros do céu, empreguemos todos os nossos esforços para pedir com confiança, e o céu será aberto para nós. Quero desafiar você. A pregação não vai acabar agora, depois nós vamos ter um testemunho bonito da Rosângela, do seu esposo, mas eu quero desafiar você. Já coloca em mente, o que você vai pedir para Deus nesse Hosana Brasil, para o seu ano de 2022? Confiar para acreditar na promessa. No final aqui nós vamos rezar, e eu vou ficar até quieto, quero deixar você rezando. O que você vai pedir para Deus no ano de 2022? O que você vai pedir hoje? Em nome de Jesus, não saia desse centro de evangelização, não desliga essa TV, não desliga o seu rádio, não desliga o seu celular, sem falar com Deus, porque a aliança te dá deveres, mas também te dá direitos, e você pode pedir, e Ele quer te atender, Ele quer te abençoar. Pedir e recebereis. Então mais uma vez eu pergunto, o que você vai pedir para Deus aqui hoje? É você mesmo. Ai, padre, é muito difícil. Não tem muito difícil para Deus. O impossível é apenas uma das especialidades de Deus. Gente, eu aprendi a confiar em Deus e acreditar que Ele pode fazer o impossível quando eu olhava para minha mãe. Já contei várias vezes pela TV Canção Nova. Eu na minha adolescência chegando em casa de madrugada, chapado de cocaína, de maconha, de droga, vomitando no meu próprio corpo, de tanta droga que eu tinha usado. E nas madrugadas eu encontrava minha mãe de joelho lá, dizendo: eu estou rezando por você, Deus vai mudar a sua vida. Eu chapado, eu não acreditava. Estou falando da minha história, antes de conhecer a Deus. Sabe? E entrei em coma por causa de droga, e fui expulso de escola por causa de droga. Plantava maconha no fundo da minha casa, só ouvia rock satânico. E a minha mãe teve as suas crises? Teve. Mas ela nunca deixou de acreditar na promessa. E ela me dizia: Deus vai fazer uma obra grande na sua vida. Sabe o que eu fazia? Eu ria. Falava: mãe, conversa com a minha mão aqui, ó. Eu não queria saber por quê? Porque quem está no vício, no pecado, na droga, no fundo está cego. Como eu estava. Quando eu fumei meu primeiro baseado com 11 anos de idade, a partir daquele momento comecei a conhecer a cocaína e outras drogas. E ali fiquei cego. E até os 17 anos fiquei nessa porcaria dessa vida. E se não fosse as orações da minha mãe, gente, eu chegava de madrugada, ela estava lá ajoelhada, rezando o rosário por mim, o texto: filho, Deus vai te libertar. Eu não acreditava mais em mim, mas a oração de alguém que acreditava tocou o coração de Deus, que transformou a minha vida. Olha aqui, eu sou um padre pregando no Hosana Brasil 2021.
Se isso não basta para te convencer, eu não sei mais o que te falar. Eu era para estar morto, como muitos dos meus amigos já morreram, infelizmente, que não aceitaram esse mesmo chamado. Muitos fizeram um retiro comigo na época, mas a minha mãe intercedeu. Então eu digo para você, mãe: ai, mas meu filho não aceita. Mas na tua fé Deus vai fazer a obra nele. Pela tua fé Deus vai fazer a obra nele, nela, porque Deus é fiel. Foi pela fé da minha mãe que Deus fez, não foi pela minha, porque infelizmente eu não tinha condição, sabe? Mas a minha mãe pediu com insistência e Deus fez. Segunda promessa, que é muito especial, Tiago 1,12. Carta de São Tiago, capítulo 1, versículo 12. É interessante que na minha primeira missa, o que tinha de maluco, cabeludo lá, o padre que foi comigo falou: quem que é esse povo? Eu falei: meus amigos de adolescência. Falei: que bom que eles vieram, né, padre? O padre: é, que bom. Tiago 1,12. Feliz aquele que suporta a provação, porque uma vez provado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu àqueles que o amam. Qual que é a promessa? Feliz, será feliz aqui nessa terra e receberá depois a coroa da vida. Mas quem será feliz e receberá a coroa da vida? Quem suporta a provação, quem persevera na provação. Promessa, qual que é a promessa aqui? A felicidade e a coroa da vida eterna. Essa é a promessa de Deus. Mas qual que é o princípio, a condição para essa promessa acontecer? Perseverar na provação, não desanimar. Talvez você aqui, você em casa, esteja vivendo um momento de provação. Talvez você aqui, você é uma mãe aqui em casa rezando por um filho drogado, como o padre Adriano Zandonati, mais de 20 anos atrás. Gente, eu chegava, como eu disse, em casa vomitando, eu tive coma por causa de droga. Talvez você é como a minha mãe naquela época, rezando por um filho. Talvez você está aqui lutando contra uma doença. E eu digo, está falando da coroa da vida eterna. Se a cura não vier, Deus está te prometendo a coroa da vida eterna, porque um dia todos nós vamos passar dessa vida, nós vamos morrer. Temos que olhar isso também com mais esperança, com mais fé, sem esse medo da morte, que isso não é cristão, sabe? Mas talvez você esteja numa provação, mas a palavra está dizendo, está prometendo, se você não desanimar, se você suportar a provação, se você não continuar rezando, se você continuar clamando, se você continuar crendo e fazendo o seu melhor, você vai ser feliz e você vai receber a coroa da vida eterna. Vamos aplaudir essa promessa de Deus, sem esquecer do princípio, da condição. Pode ser mais forte. E a última promessa de Deus, Filipenses, capítulo 4, versículo 19. Olha, é um bombardeio de Sagrada Escritura em você nessa manhã, para você não ter dúvida. E eu só estou lendo 4 promessas com o primeiro versículo, né? A Bíblia tem mais de 8.000, tá? Então, Filipenses capítulo 4, versículo 19. O meu Deus, se você não achou, ouve o Padre. O meu Deus proverá magnificamente, segundo a sua riqueza no Cristo Jesus, todas as vossas necessidades. Mais uma vez, São Paulo dizendo, o meu Deus proverá magnificamente, segundo a sua riqueza no Cristo Jesus, todas as vossas necessidades. Qual é a sua necessidade hoje? Você tem necessidade de um emprego? Você tem necessidade de uma cura, porque você está magoado com seu ex-marido, magoada com seu ex-marido, magoado com a sua ex-esposa, magoado com a sua sogra, com o chefe, com o padre, com o coordenador, com o pastor. Deus quer prover todas as suas necessidades, materiais, humanas e espirituais. Mas qual que é o princípio? Você precisa colocar o reino de Deus em primeiro lugar. Lembra que eu ensinei que a obediência gera providência? Sem obediência a Deus, não tem providência de Deus. Você quer a providência de Deus? Sim ou não? Você quer que Deus supra todas as suas necessidades? Sim ou não? Então obedeça a Deus. Talvez para obedecer a Deus você tem que cortar, que romper com uma amizade hoje. Talvez para obedecer a Deus você tem que sair desse, talvez não, para obedecer a Deus você tem que sair do adultério hoje.
Ai, padre, é que eu o amo. Ele não é o teu marido. Você está pecando, você está construindo a sua condenação, destruindo uma família. Ele não é o seu marido. Deus não quer isso. Não fique dando desculpa. Hoje é o dia da sua libertação. E a libertação começa quando você toma uma atitude. Quando você obedece a Deus, mesmo que sangre, mesmo que doa, mesmo que custe sangue, suor e lágrimas. Obedeça a Deus. Obedeça a Deus. Talvez para obedecer, você tem que romper, como eu disse, uma amizade. Você tem que parar de desviar lá na sua empresa, você talvez gestor público. Você tem que começar a dizer a verdade para sua esposa, para o seu filho. Você tem que buscar a confissão. Ninguém recebe a promessa de Deus sem viver os sacramentos, a confissão. Sabe? Claro, se você está impedido por alguma forma, você vai se informar e vai fazer o possível para estar na graça, na presença de Deus, melhor dizendo. Mas obedeça a Deus. E às vezes obedecer a Deus custa sangue, gente. Eu me recordo, quando eu larguei as drogas e comecei a participar da igreja. Tá certo, as minhas amizades eram ruins? Eram. Tá certo, eu frequentava lugares ruins? Frequentava. Mas era tudo que eu tinha. Era as coisas, as pessoas nas quais eu podia me agarrar. Como eu estou agarrando agora aqui nesse ambão. E Deus me falou, larga tudo isso, Adriano. Mas Deus, eu não tenho outros amigos, eu não sei o que fazer. Eu larguei tudo com 17 anos. Fui para um grupo de oração, de jovens, onde eu não conhecia ninguém. Comecei sozinho, mas Deus me honrou, tem me honrado e está aumentando a minha descendência. Olha aqui, está aumentando a minha descendência como a de Abraão. Olha aqui, os cinegrafistas podem mostrar quem está em casa. Para quem está em casa, aliás, essa multidão aqui, olha só que multidão. Deus aumentou a minha descendência. Amém? Eu quero convidar agora a Rosângela Lustosa e o seu esposo e o seu menino lindo também para virem aqui. Quero já pedir que vocês os acolham com uma salva de palmas. Deus abençoe muito esse casal lindo, esse meninão lindo. São missionários, vem aqui, podem ficar aqui à minha direita, queridos. São missionários da da comunidade Canção Nova, não é? A Rô trabalhou muito tempo comigo na TV, por isso que eu estou confundindo. Ambos são missionários da comunidade Canção Nova. E eles têm uma partilha muito especial. Vamos celebrar a vitória de Deus hoje, né, Rô? Vamos sim. A vitória de Deus tem nome aqui, eu já adianto, ó. Tem. Está aqui nos braços do Pai. Rafael, vitória de Deus. Mas fiquem à vontade, meus irmãos. Sim. Então, Rafael é fruto de acreditar, né, Padre? É fruto de uma promessa. Então, nós temos 8 anos de casados. E casamos querendo ter filhos, né? Querendo assumir aquilo que Deus nos prometeu, né? Que era a promessa dele de nos dar filhos. E queríamos ter muitos filhos. E o tempo foi passando, né? E a gente rezando e pedindo, né? Como o padre disse, nós temos que pedir e Deus nos dá. E o tempo foi passando e o sofrimento foi chegando perto de nós, né? E aí nós pedimos para Deus, nós acreditamos na promessa, o Senhor tem filho para nós. E o Rafael não chegava, né? E 1 ano foi passando, 2 anos foi passando, né, padre? 3 anos, 4, 5. E nesse tempo, foi um tempo de muito sofrimento, né? De muitas lágrimas, mas um tempo de provação, um tempo de fé, onde a gente se uniu muito como casal, onde a gente pedia para as pessoas rezar por nós, onde a comunidade, irmãos, pessoas do mundo inteiro, rezando por nós, acreditando que o nosso filho, que a promessa viria. Mas Deus queria que nós passássemos por este caminho, né? Este caminho de provação, né? Esse tempo, né? Esse tempo, Como um tempo padre, árduo, né, meu amor? Como o padre falou, toda promessa passa por um tempo. E quando a gente está percorrendo esse tempo, muitas vezes o nosso coração ele vai ali desanimando, cansando, né? Sim. E como a minha esposa falou, passou-se o 1º ano, o 2º, o 3º, o 4º ano, tentativas, frustrações, lágrimas, orações, mas em todo momento nós nos recordávamos, Deus está conosco. Sim. O Senhor, Ele não nos abandona. E era muito forte isso para nós, porque eu até dizia isso para o padre, mas Deus me dá essa certeza, Ele nos dá essa certeza que nós vamos ser pais,
né? Então nós também começamos o nosso processo de adoção. Queríamos desde noivos, né? Desde o nosso namoro a gente queria fazer a experiência da adoção. Mas não sabíamos que os nossos filhos biológicos ia demorar bastante tempo, né? Então Rafael chegou com 7 anos de casado, né? Rafael é o cumprimento desta profecia, né? Ele é a nossa Hosana, nossa vitória, mas uma vitória que exigiu de nós muito joelho no chão, que exigiu de nós perseverança, Padre. Exigiu de nós lágrimas. Muitas lágrimas. A nossa oração, eu dizia assim, falei para o Padre e muitos sacerdotes que nos atendeu, eu dizia, eu não sei mais pedir, eu sempre peço a mesma coisa, né? Eu só peço filho, eu quero ter filho, né? Nós queremos ser uma família. Eu lembro disso, viu, Rô? E a gente não sabia rezar, né, Padre? Eu falei, eu não sei mais rezar. Parecia que Deus estava muito distante. E quem trilha o caminho da infertilidade, Padre, tantos casais que vivem esse caminho, a gente passa por várias fases. A fase da revolta, a fase do medo, a fase de se sentir indigno. E aí a igreja diz que filho é um dom, né? Ninguém tem direito de ter um filho. Filho é um dom, Deus que dá. E a gente dizia, mas a gente não merece esse dom? O que nós fizemos? Então vem a revolta, vem a culpa, a gente se culpa. Muitos casais entram em crise porque um cobra o outro. O que eu fiz de errado? O que você fez? O que nós fizemos? E aí a gente corre o risco de perder a esperança. Mas Deus, Ele nos dá a esperança. Eu lembro que a minha oração era essa sempre, Padre. Senhor, não tira a minha esperança. Não tira. Porque a única coisa que eu tenho, eu acredito. Não tire a minha fé. E a gente dizia, né, meu amor, nós temos fé. E nós trilhamos esse caminho de fé. Nós estamos em Deus. Nós confiamos. Eu me recordo um momento, porque o homem, ele é mais racional, né? Ele se dobra mais, demora mais a se dobrar as emoções, os sentimentos. Mas com o passar do tempo, por volta de 5, 6 anos, teve um dia que eu me recordo que eu cheguei em casa, dobrei o meu joelho num tapete vermelho que nós temos na nossa casa, e ali eu chorava igual criança. Chorava, desmontei realmente de choro, falando, meu Deus, o que está acontecendo, Senhor? O Senhor não ouve a nossa oração? O Senhor não está presente, o Senhor não está aqui? E o Renato, que até então tinha sido forte, tinha sido o duro, aquele que dava o suporte à Rosângela, chegou ao limite dele de dobrar o joelho, numa oração sincera. Eu acho que ali foi, nesse tempo, a oração mais sincera que eu fiz. E naquele tapete vermelho, eu chorava igual criança, aos prantos. Eu pedia, Deus me consola, Deus me fortalece, Deus nos ampara, Deus nos socorre. Porque se o Senhor está conosco, nós vamos passar por esse vale de lágrimas, independente daquilo que nos espera no final desse caminho. E com 7 anos de casados, depois de termos nós tivemos percorrido neste caminho, né, árduo, de muita luta, de muita batalha, Deus nos deu uma graça. Em 2019, nós engravidamos, né? E aí foi motivo de muito júbilo, né? Nós fomos honrados, Deus nos honrou, porque Deus nos honra no sofrimento também. O sofrimento nos faz crescer, o sofrimento nos amadurece. Então Deus nos honrou em 2019. Mas nós engravidamos. Sim, você aplaudiu, mas a história é outra, né, meu amor? É. E aí, quando nós fomos fazer a ultrassom, a primeira ultrassom, o nosso bebezinho não estava mais ali. Foi uma gravidez anembrionada, né? O embrião não se desenvolveu. Então foi mais um balde de água fria. Nós nos desabamos. Eu fiquei desestruturada. Eu não tinha chão. Porque o que eu mais queria, Deus me deu. Deus nos deu. Foi um filho. E eu lembro que uma das orações da Rô, quando a gente descobriu que estávamos grávidos,
era assim: Senhor, o Senhor está me dando, por favor, não me tira. E a gente muitas e muitas vezes na cama de manhã rezando, já com o exame ali, ó, estão grávidos, a gente dizia: Senhor, não tira da gente, Senhor. É isso que a gente esperou por tanto tempo, não nos tire agora. Sim. Porque quantas mulheres, quantas famílias experimentam o aborto. E não é fácil, gente, não é fácil você ter a vida dentro de você e de repente essa vida se esvai. Exato. Porque é Deus que dá a vida e só Ele pode tirar. Exato. O mesmo Senhor que nos deu a primeira gestação foi o mesmo Senhor que levou a nossa primeira gestação, e nós recomeçamos tudo de novo. Com mais garra, com mais fé, com perseverança, acreditando. E aí, fazendo tudo o que mandamos, que os médicos pediam para fazer, porque humanamente, para os médicos, a gente não tinha nada. Mas graças a Deus, nós conhecemos o Dr. Eduardo, a naprotecnologia, que é uma tecnologia que cuida do casal por inteiro, da saúde integral da mulher. E nós recomeçamos nossa batalha com alimentação saudável, com atividade física, com muita oração, cuidando de tudo, né, padre? Porque o estresse, a ansiedade, o ritmo acelerado atrapalha também. Literalmente nós vivemos aquilo. Padre, quer falar um pouquinho? Faça tudo que está ao seu alcance, mas reze como se tudo dependesse de Deus. E foi isso que nós vivemos. Nós fizemos tudo que estava ao nosso alcance. E, gente, uma coisa mas rezamos como se tudo dependesse de Deus. Que eu quero testemunhar, porque eu acompanhei um pouco a Rô, né? Você está querendo falar, né? Percebi. Vai ser padre, será? Acho que eu vou lançar meu manto sobre ele, viu, gente? Uma coisa que eu acompanhei, que a Rô e o esposo tiveram possibilidades, por exemplo, pode pegar isso. Tiveram possibilidades de propostas até de médicos para fazerem métodos contraceptivos contrários à fé cristã, para resolver do jeito só humano, como a Rô falou, é dom de Deus. Mas vocês, claro, como missionários, como pessoas consagradas, dedicadas a Deus, seguindo o ensinamento da igreja na Familiares Consórcio, né, encíclica do Paulo VI, foram fiéis e esperaram a hora de Deus. Isso é muito importante, porque vocês obedeceram a Deus. E a obediência gera a providência, né? Está aqui o fruto da obediência. Eu acho que isso é muito gera importante. Vitória, né, padre? Gera vitória. Porque humanamente é muito fácil a gente receber propostas, né? Vamos ali, faz uma FIV, né? Uma fertilização in vitro, e rapidinho você engravida. Comunicador, o menino. Cabelo da mamãe, isso. Então, assim, nós fizemos todos os exames e não tínhamos nada. Mas o médico disse, para ser mais rápido, se você quiser engravidar rápido, faça a fertilização in vitro. E nós dissemos não, porque, como o padre disse, muitos católicos, por causa do desespero, gente, porque não é fácil. Tem gente que vende tudo, que gasta tudo, para fazer uma fertilização in vitro e não dá certo, faz outra e não dá certo. E a igreja não diz, a igreja não aponta esse caminho, a igreja aponta a adoção, a igreja aponta a tecnologia, métodos naturais, a igreja aponta a vida, a relação sexual, o ato natural do casal, com ajuda. A oferta do casal nesse caminho de cruz. Sim. Então, hoje nós estamos aqui, né, padre? Com a cura de Deus. Nosso bebê se chama Rafael. A gente escolheu esse nome exatamente para dizer, é a cura de Deus no nosso coração. A cura de Deus na minha vida, a cura de Deus na vida da Rosângela. Vamos aplaudir o Osana deles aqui, dos nossos irmãos. Esse é nosso Osana. É o Osana Brasil. E graças a Deus é muito bom quando a gente vê materializado assim a promessa de Deus. Eu contei meu testemunho, você está me vendo pregando. Eles estão falando do testemunho, vocês estão vendo o Rafael querendo pegar o microfone, quer já se comunicar, né? O Rafael é essa nossa vitória, literalmente, padre. O Rafael veio Osana Brasil para nos curar, para trazer fé para você, trazer esperança para tantos casais que trilham esse caminho de dor, de espera, porque esperar não é fácil, viu? Esperar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4, 5. E aqui, gente, como eu disse, o sofrimento também nos cura, mas ver a promessa de Deus sendo cumprida
na sua família, na sua casa, é vitória, é Hosana Brasil, é alegria, esperança, nos empurra, nos coloca para frente, porque em meio a tanta dor, em meio a tanta morte, tem vida, traz ressurreição, traz esperança. E é isso que nós queremos testemunhar para vocês, a sua família, você casal, você que está em casa, você que está aí querendo engravidar, reza. Nós pedimos todos os dias, rapidinho, padre, não sei se tem tempo, nós temos um grupo de casais, que nós pedimos a Nossa Senhora grávida, temos uma imagem linda de Nossa Senhora grávida, e nós pedimos, Nossa Senhora grávida, empresta o seu ventre santo para gerarmos vida. Então você que está em casa, coloque um sapatinho ali, perto do seu altar, e reze como casal, e peça, Nossa Senhora grávida, empresta o seu ventre santo para gerarmos vida. Foi isso que nós fizemos, foi isso que tantos casais fazem, e acreditamos na vitória, e o Rafael é a nossa vitória, nossa Hosana, Padre. Filhos, aproveitando, vamos aplaudir mais uma vez e vamos ficando em pé já, pode ficar em pé, isso, com alegria. Aproveitando, filhos, que vocês estão aqui, eu quero junto com vocês, claro, lembra que eu falei a palavra diz pedir recebereis? Agora é o momento, eu vou pedir para a Rô e o Renato fazerem uma oração, eu também estou junto, vou rezar junto, mas fazerem uma oração pelas mulheres que querem engravidar, os maridos, os casais que querem engravidar e não conseguem. Nós temos pouquinho tempo, mas eu quero pedir, Rô, Renato, que vocês façam uma oração por eles. Depois eu, como sacerdote, vou entrar também rezando por outras causas. Vamos juntos, Padre. Mas eu quero que vocês rezem, sobretudo você, mãe, mulher, já te chamo de mãe, hein? Levanta as mãos aí. Põe a mão no seu ventre. Quem quer engravidar esse ano de 2022? Quem está em casa? E daqui eu trago os casais do nosso grupo de oração. Tantos casais, a minha comadre, a Cátia, o Tiaguinho, os meus irmãos de comunidade, que estão na luta. Nós queremos rezar por vocês. E aqui nós estendemos as mãos, Senhor, pedindo Virgem Maria, o Espírito Santo, o Senhor que dá vida a todas as coisas. Você, casal, se você está sozinha, mulher, esposo, se vocês estão juntos, coloca a mão aí no seu ventre, mulher, casal, e reze, clame, peça ao Espírito Santo, fala, Espírito Santo, traz vida no meu ventre. Ó Espírito Santo, ó Nossa Senhora grávida, família de Nazaré, neste advento, nesse tempo de espera, traz vida nesse ventre, Senhor, traz vida nesta família. Ó Espírito Santo, traz luz, Espírito Santo, mostre os caminhos, mostre os médicos. Casal, seja radical, casal, reze, mas dê os passos, cuida da sua saúde, da sua alimentação, faça atividade física, seja perseverante, peça, não desista, acredite na promessa, faça o caminho para a adoção, trilhe este caminho da maternidade, da paternidade espiritual. Se o Senhor tem para você a maternidade espiritual, que lindo, trilhe este caminho. Mas se você acredite, se você acredita, se você tem alguém, um casal que você conheça, interceda agora por eles. Reze por nós, vai levantando reze seus por braços, tantos casais. vai levantando os seus braços e vá pedindo ao Senhor que nesta manhã renove a sua esperança. Por mais desgastado que você esteja, por mais desgastado que você chegou ao final desse ano de 2021, é o momento, é o tempo da graça. Nós estamos aqui na presença de Deus e Deus está no nosso meio. Deixe que a presença do Senhor renove a sua fé, renove a sua confiança, renove a sua esperança. Você que espera por um filho, mas também você que espera pela cobertura
conversão de uma pessoa da sua casa, da sua família. Pede a Deus agora esse renovo, esse novo batismo, esse novo batismo de fé, esse novo batismo de confiança, esse novo batismo de ânimo. Peça ao Senhor que nesta manhã te ressuscite. Ressuscita, Senhor, a esperança. Você que chegou aqui, você que está acompanhando, Senhor, agora o Osana Brasil e se encontra como que morto, sepultado. Peça ao Senhor que nesta manhã te levante, que te reerga. Levanta, da onde Senhor. Você está. Levanta, Senhor. Traz fé, Senhor. Ressuscita a nossa fé. Coloque este casal de pé, Senhor. Dê criatividade, Senhor. Dê, Senhor, perseverança. Tome posse, casal. Tome posse da promessa que um dia o Senhor fez. O sim que vocês deram no altar. Tome posse. E eu quero convidar você agora com os braços bem erguidos. Você vai pedir, pensar. O que você quer pedir a Deus agora para 2022? Veja bem, não tem ninguém aqui, só você e Deus. Só você e Deus. Eu vou rezar no Espírito junto com a Rô, com o Renato. E eu quero que você peça. O Pai está te ouvindo. Ele está te propondo uma aliança. Você que perdeu pessoas pelo Covid-19, você que perdeu o emprego, perdeu os bens, não importa. A glória da segunda casa será maior que a da primeira. O que Deus tem preparado para você é 7 vezes maior do que aquilo que você perdeu. Peça agora ao Senhor, abra sua boca, solta a sua voz, peça o que você precisa. Eu vou rezar no Espírito e você vai pedindo em português. Não importa quem está do seu lado, reze. Vai rezando, filho, vai rezando, filha. Solta a tua voz, solta a tua voz, solta a tua voz. Reza, pede ao Senhor, Ele te ouve. E Pai, no nome de Jesus, eu peço o batismo no Espírito Santo. Vai rezando, vai pedindo, enquanto eu como padre vou ministrar também a oração sobre você. Pai, no nome de Jesus, eu peço o batismo no Espírito Santo. Para todos que estão aqui, para todos que nos acompanham em casa, para todos que vão assistir esse vídeo depois, batiza agora no Teu Espírito Santo, Pai, no nome de Jesus, essa multidão, mas de forma pessoal, que ninguém saia daqui sem ser batizado no Espírito Santo, que ninguém desligue a TV, o celular, o rádio, sem ser batizado no Espírito Santo. Batiza, Espírito Santo, vem sobre nós como línguas de fogo, Espírito Santo, vem e infunde em nós os Seus dons. Liberta aqueles que estão na droga, Espírito Santo. Liberta aqueles que estão na impureza, no adultério, na mentira, que estão distantes de Deus. O Espírito Santo está tocando agora muitas pessoas que estavam distantes de Deus. Distantes de Deus, o Senhor está te trazendo de volta para Ele agora. Você está sentindo o Espírito Santo, você está chorando agora, você está sentindo o fogo de Deus em você agora. O Senhor também está libertando pessoas que tinham deixado de sonhar. As pancadas do ano de 2021 te fizeram deixar de sonhar, mas Deus está semeando novos sonhos no teu coração. E creia, na hora certa vai acontecer. Deus tem algo novo para a sua vida. Deus tem algo novo para a sua vida. Deus tem algo novo para a sua vida. Não importa o que você perdeu, o que Deus tem para você é muito maior do que o que você pode pedir ou pensar. Peça, queira a presença de Deus, queira somente a presença de Deus, porque a presença do Senhor hoje vai te curar, a presença do Senhor hoje vai te levantar, a presença do Senhor hoje vai te libertar. Eu sinto que tem pessoas no meio de nós que você fuma há muito tempo e você quer se libertar do cigarro. Deus está libertando você do cigarro agora. Eu convido você em nome de Jesus a vir aqui na frente e a jogar essa porcaria do seu cigarro aqui nesse palco, que eu vou pisar nessa porcaria. Deus está libertando, é você mesmo. É você que está pedindo a libertação do cigarro. Tem essa atitude de vir aqui jogar esse cigarro. O Senhor está libertando pessoas viciadas na pornografia, na impureza. O Senhor está libertando
pessoas com depressão nesse momento. Eu confirmo, O Senhor... Padre. E a imagem que o Senhor me dava era de pessoas tristes, decepcionadas, frustradas. E o Senhor estava curando muitas pessoas da depressão. Pessoas assim, tristes. Casais que não se falam, casais que perderam a esperança, famílias desestruturadas, famílias destruídas pela culpa, casais que perderam o amor um pelo outro, e o Senhor vinha restaurando. A sensação era essa de transformação. O Senhor trazendo, Padre, um vinho novo. E aí, meu irmão, peça, clame, levante seus braços, persista, insista com o Senhor, insista. O Senhor O Senhor também está libertando pessoas, como a Rô dizia, da depressão. E o Senhor está curando o coração de muitas mães que perderam seus filhos nessa pandemia, preenchendo um vazio dentro de você. Uma pessoa que você viu seu pai morrer diante de você, isso gerou um trauma. O Senhor está curando. Vá rezando, filho, vá rezando, filha. O Senhor está libertando pessoas de perturbações mentais. É como se o inimigo tivesse, me perdoe, mas é a palavra que me vem, eu vou dizer, acessado a sua mente, entrado na sua mente. O Senhor está libertando a sua mente. Libertações espirituais estão acontecendo, de contaminação espiritual. Pessoas que estiveram em lugares de prostituição, isso te contaminou muito, aquele motel. O Senhor te liberta nesse momento. Pessoas que são muito feridas nos relacionamentos, o Senhor está libertando você, o Senhor está curando você, o Senhor está devolvendo a esperança para muitos corações, o Senhor está devolvendo a alegria para muitos corações. Você que não sorria mais há anos, há meses, o Senhor está devolvendo o vinho da alegria, como a Rô dizia, ao teu coração, filho, filha. Levanta bem os seus braços e repita depois do Padre: me rendo em tua presença. Me rendo em tua presença. Pode ser mais forte: me rendo em tua presença, Deus. Me rendo em tua presença, Deus. Quero somente aqui permanecer. Quero somente aqui permanecer. O meu coração é todo teu. Meu coração é todo teu. Nada mais eu quero além de ti. Nada mais eu quero além de ti. Eu não vim buscar somente os teus Eu não benefícios. vim buscar somente os vossos benefícios. Eu quero aqui tocar o teu coração. Eu quero aqui tocar o vosso coração. Eu sei que de tudo que eu possa ter, Eu sei que de tudo que eu possa ter, nada se compara a ti. nada se compara a ti. Quero tua presença, Deus. Quero tua presença, Deus. Tenho sede de te ouvir. Tenho sede de te ouvir. Sacia minha alma com tua luz. Sacia minha alma com tua luz. Somente a ti quero adorar. Somente a ti quero adorar. Eu acabei de dizer a letra de uma linda canção. E você vai, Cassiano, as meninas vão cantando. E você vai junto, cantando. O padre vai dizendo a letra. Essa canção vai ser o selo de tudo que nós refletimos aqui. Porque quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, quando nós queremos a presença de Deus, Ele age e a promessa dele se cumpre. Com seus braços erguidos, me rendo em tua presença. Rendo em tua presença. Cante isso. Quero somente aqui permanecer. Quero somente aqui permanecer. Meu coração é todo teu. Meu coração é todo teu. Nada mais eu quero além de ti. Cante para Deus. Mas eu quero além de ti. Não vim buscar teus benefícios. Não vim Não vim buscar buscar teus benefícios. Quero aqui tocar teu coração. Quero aqui tocar teu coração. Sei que de tudo que eu possa ter, sei que de tudo que eu possa ter, nada se compara a ti. Nada se compara a ti. Quero tua presença, ó Deus. Tenho sede de te ouvir. Tenho
sede de te ouvir. Sacia a minha alma com tua luz. Somente a ti quero adorar. Somente a ti quero adorar. Quero tua presença, ó Deus. Tenho sede de te ouvir. Tenho sede de te ouvir. Sacia a minha alma com tua luz. Somente a ti quero adorar. Somente a ti quero adorar. Com seus braços erguidos, do começo novamente, me renda em tua presença. Quero somente a ti permanecer. Quero um pouquinho mais de teclado aqui no meu retorno, por gentileza. Me renda em tua presença, Deus. Quero somente aqui permanecer. Meu coração é todo teu. Me rendo em tua presença. Quero somente aqui permanecer. Quero somente aqui permanecer. Meu coração é todo teu. Meu coração é todo teu. Nada mais eu quero além de ti. Nada mais eu quero além de ti. Não vim buscar teus benefícios. Não vim buscar teus benefícios. Quero aqui tocar teu coração. Quero aqui tocar teu coração. Sei que de tudo que eu possa ter, sei que de tudo que eu possa ter, nada se compara a ti. Nada se compara a ti. Quero tua presença, ó Deus. Quero tua presença, ó Deus. Tenho sede de te ouvir. Tenho sede de te ouvir. Tenho sede de te ouvir. Sacia minha alma. Sacia com tua luz. A minha alma com tua somente luz. A ti somente quero adorar. a ti quero adorar. Somente a ti quero adorar. Quero tua presença. Quero tua presença, ó Deus. Tenho sede de te ouvir. Tenho sede de te ouvir. Sacia minha alma. Sacia com tua luz. a minha alma com tua somente luz. A ti quero somente adorar. a ti quero adorar. Somente a ti quero adorar. Suas vozes. Quero tua presença, ó Deus. Tenho sede de te ouvir. Tenho sede. Sacia minha alma. A minha com tua alma luz. com tua somente luz. A ti quero somente adorar. a ti quero adorar. Somente a ti quero adorar. Quero tua presença, ó Deus. Tenho sede de te ouvir. Tenho sede de te ouvir. Sacia a minha alma com tua luz. Somente a ti quero adorar. Somente a ti quero adorar. Com os braços erguidos você vai dizer: diante de todos os tesouros desse mundo. Repita depois do Padre. Diante de todos os tesouros desse mundo. Diante de todos os tesouros deste mais mundo. forte, diante de todos os tesouros desse mundo. Diante de todos os tesouros deste mundo. Eu só quero a ti. Eu só quero a ti. Diante de todos os presentes desse mundo. Diante de todos os presentes deste mundo. Eu só quero a ti. Eu só quero a ti. E nós vamos cantar isso com os braços erguidos, começando suave, depois crescendo com os instrumentos. Diante de todos os tesouros deste mundo, eu só quero a ti. Eu só quero a ti.
diante de todos os presentes deste mundo, eu só quero a Ti, eu só quero a Ti. Diante de todos os tesouros deste mundo, eu só quero a Ti. Canta forte pra Deus. Eu só Forte pra quero Deus. a Ti. Diante de todos os presentes deste mundo, eu só quero a Ti. Eu só quero a Ti. Forte. Diante de todos os tesouros deste mundo, eu só quero a Ti. Eu só quero a Ti. Diante de todos os presentes deste mundo, eu só quero a Ti. Eu só quero a Ti. Diante de todos os tesouros deste mundo, eu só quero a Ti. Solta a voz, canta pra Eu Deus. só quero a Ti. Diante de todos os presentes, Diante de todos os presentes deste mundo, eu só quero a Ti. eu só quero a Ti. Forte. Eu só quero a Ti. Suas vozes. Diante de todos os tesouros deste Mais forte, canta pra Deus. eu só quero a Ti. Canta pra Deus. Eu só quero a Ti. Diante de todos os tesouros. Diante de todos os tesouros deste Mais forte. Eu só quero. Você está dizendo pra Deus. Eu só quero. Diante de todos os tesouros, junto com a bateria. Diante de todos os tesouros deste mundo, eu só quero a Ti. Eu só quero a Ti. Diante de
Vậy là đã chung một nhà, điều đó chẳng ngại gần xa. Sóng gió nào cũng sẽ qua, miễn là có em ở đây cùng ta. Nằm ngoan nghe anh vỗ về, vừa tuyệt vời không chỗ chê. I'm lucky man, có được em như lành chung số đề. I was a playboy, nhưng đó là anh trước đây thôi. Không còn muốn đi đêm, muốn ở nhà cùng em ngắm mây. Trôi tay đang chắp tay, nhìn mắt em lánh đủ say rồi. Đóng chắc trở lại rồi làm gì tiếp theo em sẽ biết ngay thôi. Về nhà với